Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar nesse momento, sobre campos de valores e multiversos. O que são campos de valores? Nós temos uma infinidade de valores, tá certo? Todos os seres têm valores. E eles evoluem com o tempo. Inclusive nós, humanos, temos valores. Na época que era da pré-história, nós tínhamos um conjunto de valores, eles vão evoluindo, e no momento nós temos um outro conjunto de valores, um pouco diferente dos que a gente tinha na pré-história. Ao longo da história, a humanidade teve alguns valores. Melhor ainda, a civilização ocidental teve um conjunto de valores, a oriental teve outro conjunto de valores, tá certo? Eles evoluíram paulatinamente. Só mais recentemente é que começou a sociedade ocidental a adotar alguns valores que eram típicos da sociedade oriental e, similarmente, a sociedade oriental começou a adotar alguns valores da sociedade ocidental. Acontece que os valores que a sociedade ocidental adotou, tipo ritmo, sustentabilidade, essas coisas, isso foi bom para a sociedade ocidental. Agora, os valores que a sociedade oriental adotou da sociedade ocidental foram péssimos para ele. Por exemplo, utilitarismo, né? Dane-se a ecologia, tudo tem um valor utilitário. Então, aquilo que nós, da sociedade ocidental, evoluímos de ser meramente utilitarista, passamos a ser mais preocupados com sustentabilidade, com ritmo e assim por diante. A sociedade oriental mergulhou muito fundo no utilitarismo e eficiência, essas coisas, e abandonou mais ou menos esses conceitos de sustentabilidade, de ritmo, né? Então, a interação foi benéfica para o Ocidente, mas não foi tão benéfica assim para o Oriente. Acontece que todos os valores, tanto ocidentais como orientais, que a gente tem no momento, eles não são bons para o momento e são péssimos para o futuro. Por quê? Porque todos eles têm consequências ruins. Então, o que a gente deve fazer?
a gente deve fazer aquilo que eu chamo de planejamento de valores. Nós devemos criar novos valores para substituir esses valores que têm consequências ruins agora por novos valores que tenham consequências melhores. Melhores em que sentido? Melhores no sentido de mais paz, mais sustentabilidade, mais coerência, mais felicidade, assim por diante. Então, esses outros, né, são como se fossem metavalores, que eles orientam em que direção que a gente deve criar e perseguir esses novos valores. Outra coisa, existem milhares de valores. Mas eles podem ser classificados em dimensões. Por exemplo, primeira dimensão, a econômica. Nós temos um conjunto de valores que vem desde lá da coleta, da pré-história que a gente fazia, né? Coletar frutos, raízes, essas coisas, passando por mercantilismo, chegar mais a capitalismo e assim por diante. Então, nós temos um conjunto de valores nessa dimensão econômica. E podemos colocar esses valores em ordem, né? Quais são mais evoluídos? Os que eram mais antigos e os mais novos. Os mais novos tendem a ser mais evoluídos e satisfazer melhor, ter consequências melhores para o universo. Uma outra dimensão. Então, todos os valores dá para colocar numa escala ordinal, ordem. Esse, em ordem. Quais são mais importantes, mais evoluídos e assim por diante. Quantificar quanto melhor já é um pouco mais difícil, porque não é uma escala simples, né? É uma escala quântica, e cada quanto entre um valor de coleta, de mercantilismo, depois para capitalismo, os quantos não são os mesmos. Né? Além da dimensão econômica, nós podemos ter também a dimensão política. A dimensão política também começava lá com na pré-história, né? Onde tinha, muitas vezes, o mais forte do grupo é quem mandava. Era como se fosse um pequeno ditador, né? Ou em outras situações era mais uma democracia com certo peso mais sobre quem tenha mais força. Depois passou para o absolutismo,
todo aquele conjunto de ideias políticas, valores políticos, que também podem ser classificados numa ordem, e cuja variação entre eles também é quantificada em quantum. Outra dimensão seria a dimensão social. Outra dimensão podia ser a dimensão cultural. Outra dimensão podia ser a dimensão espiritual, né? Onde religiosa seria um sub-ramo, tá certo? A espiritual é mais ampla, a dimensão espiritual é mais ampla do que a meramente religiosa. Tem também as dimensões ecológicas e um monte delas. Quando estou inspirado, eu consigo imaginar 12 dimensões. E todas têm, geralmente, um ponto de origem que seria um zero. Ou seja, a escala tem uma origem, né? Valor zero, de valor zero. E evolui numa dimensão econômica, numa política, numa social, numa espiritual, ecológica e assim por diante. Em cada momento que nós estamos, nós podemos estar numa escala econômica aqui, podemos estar numa política aqui, numa cultural aqui, numa espiritual aqui, e então nós temos como se fosse uma composição de forças que nos dá a resultante desses valores. Então, essas dimensões, elas ficam parecendo como se fossem campos de força. Então, são campos quânticos de valores. E esses campos quânticos poderiam ter ser imaginados como sendo pertencente a diversos diferentes, universos diferentes. Tá certo? Então a gente teria como se fosse um universo, outro universo, e teríamos um conjunto de multiversos. Tá certo? Por que falamos de multiversos? Multiversos são universos diferentes. Agora, necessariamente não precisam ser todos só físicos, eles podem ser informacionais, de ideias e assim por diante. Tá certo? Por isso que eu estou querendo discutir campo de valores quânticos, né? Campo de valores, mas campos quânticos de valores, né? E multiverso. Por que isso? Porque isso vai permitir que a gente evolua como indivíduo, sociedade, humanidade, universo. Multiuniverso. Para que isso? Para que a gente tenha uma melhoria na nossa consciência atual, tanto individual como coletiva, e essa consciência
que a gente leve também para uma consciência universal, que é pós-terrena, né? Então, enquanto nosso corpo está vivo, nós vamos ter essa consciência que nós vamos estar melhorando com esse planejamento de valores, cada vez melhorando mais os nossos valores, perseguindo valores cada vez mais sublimes, nessa escala de metavalores, tipo na direção de paz, sustentabilidade, felicidade, redução de entropia e assim por diante. E também interessa a discutir um pouco a parte operacional, que a gente está lidando com computadores quânticos. Computadores quânticos, eles trabalham com o conceito de entrelaçamento ou entanglement, né? Que corresponde a ter partículas ou entes entrelaçados, ou seja, um está aqui e o outro entrelaçado vai com o outro, mesmo que eu leve esse para um outro lugar distante, na hora que eu mexo esse, eu faço alguma coisa, esse outro automaticamente sabe do que aconteceu e reage também. Tá certo? Então, nós estamos nesse processo entrelaçados todos, sejam com todas as partículas e todas as coisas no universo. E entrelaçados não só nesse momento, mas em todos os momentos. Então, quando nós vamos querer fazer alguma coisa, a gente vai tentar conjurar todas essas entidades que são entrelaçadas conosco para chegar a objetivos mais sublimes para o universo. Por isso que a gente apela ao entrelaçamento com minerais, mesmo porque até as propriedades físico-químicas de cristais dos minerais também são uma espécie de ideia, consciência dele. Dos vegetais também, né? Trabalho nessa direção, dos outros animais, não só humanos, das entidades energéticas, os alienígenas, todas as consciências, consciências terrenas e as universais. Tudo isso trabalhando em conjunto para essa consciência universal, que é eterna, né? Então, mexer com valores ajuda a se entender, a evoluir também nesse aspecto da física. Porque a física não consegue explicar esse processo de entrelaçamento. Sabe que é verdade, mas não entende por quê. Alguns sugerem que é por causa que, não, são caminhos de minhoca que ligam todas as partículas. É uma possibilidade. Ou é alguma outra coisa, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas é verdade. Existe entrelaçamento, entanglement, né? E, portanto, nós, sabendo que isso é verdade, vamos tentar evoluir, né, para criar
uma mente, conseguir entender melhor e aproveitar isso para a gente se comunicar melhor, executar melhor as coisas de uma maneira mais fácil. E daqui a pouco a gente vai poder fazer não só telepatia, mas também telecomunicação, teletransporte, poder fazer visita a qualquer lugar do universo, instantaneamente. Então, depende de nós, se a gente evoluir suficientemente para alcançar essas coisas. Por que isso? Porque eu acho que nós estamos num limiar de desenvolver isso, tá certo? A gente está conseguindo fazer funcionar algumas coisas sem entender direito como é que elas funcionam. Não, tipo, é o caso do computador quântico, é o caso de todos os fenômenos de entrelaçamento. Sabemos que funciona, né? Temos prova disso. Por que funciona, ainda não sabemos. Daqui a pouco vai virar como se fosse dogma religioso. A gente é tão incompetente que vai ter que dizer, não, é porque Deus quer. Isso precisa ser, seria apelar demais, né? Mas tá tudo bem. Então, é isso. Então, nosso campo quântico de valores, junto com esses multi-universos, que são provavelmente todos correlacionados, nós vamos evoluir nessa direção de ser um universo melhor em todos os sentidos. Tá certo? Parece utópico demais isso, né? Mas não é, não. O que é que nós somos muito burrinhos, que ainda a gente não enxergou como é que a gente tira proveito de tudo isso. Mas nota-se que não é só eu que tenho essa impressão. Tem uma série de cientistas também têm essa impressão, né? Que estão caminhando nessa direção. Desconfiam que tem algo por aí. Então não é possível que estejamos todos errados, né? Então deve ter alguma coisa por aí. O que falta é, de repente, chegar. Tá na cara, pô. Só não vimos porque somos cegos. Mas tá na cara, é simples. Vai ser algo desse tipo. Vai ser tão simples que, que a gente vai dizer, pô, por que eu não enxerguei isso antes? Podíamos ter visto isso há alguns milênios antes. Bem, eu vou parar por aqui e contar o resto da história em outro vídeo. Bem, se eu gostei ou não gostei, adoraria ter suas críticas e sugestões. Compartilhe essas ideias com todos que você quiser. Inscreva-se no meu canal para continuar tendo acesso a essas ideias. E vamos ver se a gente consegue evoluir em conjunto e fazer algumas coisas melhores. Em vez de estar usando um vídeo, vamos ver se a gente consegue fazer telepatia com todo mundo ao mesmo tempo, sem precisar de vídeo, sem nada. Tá bem? Muito agradecido pela atenção de vocês.